Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o caldo engrossou em Brasília. Gente do céu, eu não tô querendo me empolgar, mas esse caso do Elon Musk, a defesa da liberdade de expressão, ganhou um aliado de peso e improvável: Arthur Lira. Acredite se quiser. O desgoverno entrou numa rota de colisão com Lira, começou a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, a crise foi escalonando e nas últimas horas, Lira resolveu colocar na mesa um pacote de maldades contra o Dilma. E nesse pacote de maldades temos inclusive algumas coisas aí a favor da liberdade de expressão, outras um pouco mais picantes. O clima no Brasil tá num ponto que tivemos, nas últimas horas, um jantar do Lula com o turma do judiciário. E a imprensa começou a comentar sobre alguns assuntos, alguns temores futuros. Nesse meio de campo, no meio de toda essa confusão, surge mais um elemento com certa influência e que a partir de 2025, início do ano que vem, pode ter poder, um grande poder. Davi Alcolumbre pode ser o futuro presidente do Senado, que andou falando algumas coisas, dando alguns alertas que pro governo eu acho que são dignos de preocupação, e pra direita, né, como se fosse música para os ouvidos. Tem muita coisa pra gente comentar. E a Folha de São Paulo, gente, a Folha de São Paulo publicou aí um texto, talvez o mais antidemocrático de todos. Não vou mostrar o que a Folha disse, né? Eu não compartilho. Mas quero abrir o vídeo hoje, rapidinho, 5 minutos, a introdução tá gigantesca. Falando rapidinho de um caso aí que teve de ontem, lá no Congresso. Depois eu quero falar de economia. E quarto tema, se der um complemento do terceiro. Mas vamos começar, me perdoa. Ai. Mas bem rápido, bem rápido. Vejam só. Passa aqui várias notícias em sequência. Médica que denunciou o filho de Lula é afastada do trabalho após crise por vídeo com ofensas misóginas. Quem foram, né, os envolvidos nesse vídeo? Os jornalistas, né, os analistas do Brasil 247, a turma do PT. Onde é que a gente vai chegar com isso daqui? Passar bem rápido. Ex-nora de Lula faz forte desabafo após denúncia de agressão. Afirmou ser vítima de machismo e de ataques por parte de segmentos de esquerda. E isso daqui, né, já foi na sequência da questão do Brasil 247. Aqui está a postagem que ela fez, reclamando, inclusive questão de machismo, mostrando todo o estudo dela, né, as suas áreas aí que ela se dedicou ao longo de sua vida. Colocou também algumas coisas que ela, né, foram ditas sobre ela, turma do 247. Ex de filho de Lula entrega provas de abusos à polícia. Essa nota é bem coisa que diz, né? Ex de Luiz Cláudio, né? A médica entregou à polícia as provas que revelam, segundo ela, os abusos sofridos na relação. Dia 2, ela revelou, em entrevista ao Radar, detalhe do drama vivido durante a relação com o filho do presidente. Aí estava lá, né? Depois de fidelidade, quando ele ficou pedindo para voltar, eu não voltei. Foi aí que atacou a ira dele, porque tem aquele ego, né, de filho do presidente. Como assim? Ninguém fala não pra mim? Como você não vai voltar comigo? Como você tá falando pra mim que não vai me perdoar? Como você está pedindo para eu sair de casa? Foi aí que ele ficou totalmente irado. Você não vai me perdoar? Então aguente, diz Natália. Ele falava aquelas coisas do pai dele. Se você pedir uma medida protetiva, sua vida vai acabar. Meu painho, liga na hora para o juiz. Aí a coisa vai crescendo. Ex-namorado do filho do Dilma diz que não vai se calar diante do machismo nas redes sociais. Todos os ataques estão vindo da esquerda. E aí, já tinha no início do mês, um ano da Marilis. Cadê as feministas? Onde ela pontuava lá, né? Pô, é uma cobrança justa, ainda que seja apenas política. De um lado, adversários do prédio nas redes sociais exigem que manifestações das feministas. Do outro, a resposta também é movida pela mesma razão: o mais completo silêncio por parte de ativistas, de artistas, de parlamentares e do próprio governo. E eu quis trazer rapidinho esse caso. TV nos últimos dias chamou muita atenção na questão do filho do Dilma, para mostrar como a imprensa, né, pouco comenta. Se fosse filho de Bolsonaro, o país já tinha parado. E aí, voz ou outra aparece perguntando, tá, cadê a turma aí que diz defender, né,
o diálogo, né, o respeito, a empatia ao ser humano. Aí, na sequência disso, quero mostrar um pequeno caso para vocês. No dia de ontem, um militonto do MBL foi lá na Câmara buscar confusão. É a única coisa que o MBL faz. Não quis resolver nada. Foi realmente para lacrar. Conseguiu lacrar, né? Conseguiu o segundo dele de fama, etc. Tudo mais. Só que o ponto aqui para olhar é esse mesmo padrão, né? A seletividade da esquerda na hora de se compadecer com as possíveis vítimas. O Guga Noblar fala assim, ó. Momento que deputado Glauber Braga chuta a bunda do militante do MBL. Ele deu, né? Ou talvez o MBL não gosta de sair por baixo, o MBL vai falar que deu uma bundada no pé do Glauber Braga, né? Mas independente disso, o meu Pancha fala assim, ó. Em que país do mundo um deputado tem o direito de chutar um cidadão pra fora da Câmara dos Deputados, independentemente da posição política dele? Realmente, né? Por mais lacrador que seja, por mais que o cara foi buscar confusão, que é o que o MBL faz, a Câmara é a casa do povo, né? Então ele deveria ter o direito de estar lá. Aí o Samuel Pancha fala assim, ó, daqui a pouco começam as manchetes do tipo: deputado reage à provocação e se envolve em confusão. Não, isso é agressão. Samuel Pancha tá migrando pro bolsonarismo, né? Tá bem claro, ele tá começando a perceber como é que os colegas dele trabalham. E aí você vê, MBL provoca e deputado do PSOL empurra o candidato a vereador. E o chute? Por mais que não goste do MBL, aí pergunta mais o chute, né? Bota aí. Pelo menos dá um tratamento, assim, factual das coisas. A Globo é a mesma coisa, ó. Glauber Braga retira integrante do MBL à força da Câmara e discute com Kataguiri. Em gravação, é possível ver o parlamentar do PSOL empurrando e chutando. Pelo menos a Globo colocou no subtítulo, né? Não tá na manchete. É engraçado. Retira a força, né? Rapaz, fala que retirou a pontapé. É mais justo, mas tudo bem. Você vê que a Folha de São Paulo e o Poder 360 fizeram matérias, né, honestas. Glauber Braga agride militante do MBL, foi o que aconteceu. Deputado Glauber Braga agride expulso da Câmara, entregando no MBL, né? Lá com confusão, chute, pontapé, bicuda, etc. Tudo mais, chame do que você quiser. E aí, esse é o cenário do Brasil, que depois o mesmo Glauber Braga vai participar do evento para dizer que é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento. Olha a palavra que ele usa para os liberais e fascistas de plantão. É assim que você tem que lidar com a oposição. Eu acho que você pega esses dois episódios da ex-nora do Dilma e esse deputado aí do militante da MBL, você vê que no final do dia não existe na esquerda nenhuma tentativa de respeito, amor ao próximo, empatia. Não. Só existe, sabe, a total vontade de destruir qualquer pessoa que possa fazer sombra aos planos deles. Parece que é só isso que sobra. Só isso. E olha que o MBL foi crucial na vitória do Lula. O MBL fez campanha pro Lula ao pedir voto nulo. O MBL se dedicou a vida inteira a tentar derrubar Bolsonaro. O Kataguiri se aliou ao PT, fotinha juntos. A turma da MBL, em 12 de setembro de 2021, com a ajuda do Rogério Vilela e do Flow Podcast, que eles sempre iam lá quando tentavam bolar alguma coisa, também nos congressos, para divulgar a manifestação. Foi o Orlando Silva, foi o Dória, foi alguns, um outro aí, PDT, etc. Tudo mais. Juntou toda a turma da esquerda a tentar fazer o impeachment com o Bolsonaro. E você vê como eles estão sendo tratados. Vocês estão vendo, né? Como eles estão sendo tratados. O vídeo tá meio confuso dessa confusão toda, mas até o militonto lá fala da mãe do Glauber Braga. Independente aí, cara, do que a mãe do cara é, eu acho que é uma coisa muito bacana você falar da mãe dos outros, né? E depois o cara se irrita com você. Se falasse de minha mãe também, rapaz, ia dar confusão, né? Mas aquela confusão que no final do dia a gente vai pra lugar nenhum e só serve pra gente mostrar o ódio da esquerda e como a imprensa é parcial. E ele vai falar dessa imprensa parcial, que essa imprensa parcial tá estranha. Tá estranha. E aí, obviamente, tinha essas duas postagens. Acho que eu só trouxe essa questão do MBL hoje, porque eles venderam a ideia que o Brasil, né, tanto faz Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro eram iguais. Anule seu voto. Lula e Bolsonaro eram iguais. Anule seu voto. Aí, já que a gente falou desse, pegando o gancho. Tô quase 10 minutos, eu queria que fosse mais rápido. Viu, André Guedes?
Quem está mais interessado na narrativa de que o Brasil é uma ditadura? Quem quer usar isso como justificativa para um contragolpe? Quem vai criar um novo regime de exceção, pois é necessário? Aí o Flávio Quintela. Flávio Quintela tem um livro. Eu já li no passado, um livro bacaninho, um livro curto. É Mentiram Pra Mim. Mentiram Pra Mim sobre uma coisa assim. Que mentiram pra mim. Eu falei bacana, falava no passado assim, muita coisa que. Mentiras que contava. Hoje em dia já tá mais popular. Eu lembro que falava do FHC, não sei direito. Aí ele fala assim: ó, André é um exemplo claro da Bolsonaro. A síndrome do desarranjo. Ele e outros da MBelândia e do Eu Nunca Estão não conseguem ver o que está em curso no Brasil porque seu objetivo último é destruir o bolsonarismo, a raiz de todos os males. Vai ser feio quando acordarem. Mal sabia, né? Andrezinho, o que é que os pessoalistas, o que é que o Glauber Braga ia fazer com o amiguinho dele do MBL. Mesmo depois de toda a confusão que teve ao longo do dia de ontem, o André Guedes voltou. O cara tá ensandecido. Ele, Nando Moura, a turma, eles estão num grau assim de dissonância cognitiva fora do padrão. Você vê, ó, o Brasil não é uma ditadura. Se fosse, você nem ousaria denunciar isso no Twitter, sob pena de prisão ou de algum estranho desaparecimento. Pois eu vejo muita gente que evita falar sobre diversos temas no Twitter, diversos. Muita gente, diversos temas. Então, e tem gente que fala que às vezes acaba tendo problemas, né? Mas enfim. O Brasil é uma democracia disfuncional com abusos e retrocessos cada vez mais frequentes e que precisam ser denunciados e cessados antes que chegue a uma ditadura. Algumas pessoas criaram precedentes para isso, o que, no entanto, não torna o abuso justificável. Então, a culpa é de quem criou o precedente, né? A culpa é da vítima. Essa mania de exagerar o diagnóstico das coisas e ficar batendo tambor no Twitter dizendo que o lobo está vindo só dá mais poder ao lobo de verdade. Quando ele vier pra valer, aí gritarão ditadura e o resto do mundo não vai acreditar. Aí vem o Cláudio Dantas. Poxa, o Cláudio Dantas sempre foi apreciado pela turma do MBL. Sempre deu espaço, né? Ele é antagonista. Agora o Cláudio Dantas é antagonista, né? Tá com um canal, tinha ido pra Jovem Pan, agora tá com um canal próprio dele. Aí agora, você vê, o Cláudio Dantas entra na confusão para responder o André Guedes falando: bom, meu velho, eu já tive censuradas 3 reportagens fartas em documentos. Uma delas falava da censura de outra e também foi censurada. Está mais para uma ditadura disfuncional, ou seria uma ditabranda. Aí o André Guedes diz, como dizem os americanos, potato. Cara, não consegue. É como tá o nível das coisas no Brasil. Cara, pode botar um letreiro gigante, um outdoor na frente da casa dessas pessoas, elas não enxergam. Mas vamos continuar. A liberdade de expressão no Brasil não pode depender apenas do Elon Musk. Trata-se de um empresário, provavelmente com princípios sólidos sobre liberdade de expressão, mas que sabe que a liberdade é base de seu negócio e que um país com judiciário autoritário inviabiliza o seu investimento. Algumas outras plataformas resolveram essa questão se submetendo quietas. Ele resolveu enfrentando e expondo suas mazelas, que por consequência são também a nossa. A parte dele está feita e o bastão nos foi passado. Deveria caber agora a nosso Congresso tomar providências institucionais para investigar os noticiados abusos, como está sendo feito nos Estados Unidos. Deveria caber agora a órgãos de controle do judiciário fiscalizar as noticiadas ocorrências no lugar de caçar juízes ativos. Deveria, mas não. O que acontecerá é que Musk seguirá sua vida e nós, aos poucos, voltaremos à nossa realidade de autoritarismos e silêncios. E eu acho que esse cenário, talvez até ali a metade do dia de ontem, parecia um cenário bem incrível, né? Um cenário bem triste. Toda essa movimentação, todo esse apelo, mas será que alguma coisa vai acontecer? Só que do meio do dia em diante, algumas coisas começaram a rolar para trazer uma certa esperança pro coração do brasileiro de direita, que às vezes tanto sofre na frente da tela do seu celular. Vamos chegar lá.
Felipe Barros, ontem, postou um vídeo durante uma discussão, né? Numa audiência. Tava lá o Eli Vieira. Por videoconferência tava o Agape. Não lembro se o Schallenberg, acho que o Glenn também estavam. Mas enfim. Felipe pega essa situação toda que está acontecendo para falar sobre soberania nacional. De joelhos para as ONGs e Joe Biden, a esquerda usa toda a sua hipocrisia para defender a soberania nacional. Enquanto isso, o povo tem medo de dizer o que pensa. Uma nação soberana não é construída sem liberdade de expressão. E o Felipe anunciou que vai tirar do papel aí, pelo menos vai protocolar um projeto sobre a questão de soberania nacional, tentar colocar alguns impedimentos para esses bilionários, né? Não perder esse momento, o timing do momento. E pelo que eu fiquei sabendo, a coisa aí realmente tá andando. Vai tá andando. Esperando aí Felipe protocolar. E obviamente vou comentar com vocês aí o projeto ponto a ponto. Sobre essa situação, no dia de ontem, não sabia onde encaixar isso daqui, eu queria colocar. Eu tava passando no Twitter e aí eu vi que o Fernão Lara Mesquita, ele fez um tweet comentando que... Ele fez um tweet irônico, comentando, olha, os senadores estão sendo convidados pelo Jamie Raskin para ir no Congresso americano falar sobre democracia. Eu falei, rapaz, Fernão, eu sei que parece piada, mas isso é meio sério. É piada, é aquele negócio que é piada, mas é piada que é ridículo. Mas ao mesmo tempo é sério. Porque o Jamie Raskin, ele foi o presidente da CPI do Capitólio, né? Uma espécie de CPI do Capitólio. E foi o cara que a esquerda foi buscar ainda em 2022. Cara que inclusive concedeu entrevista pra Globo. Teve matéria da Miriam Leitão. A gente já falou sobre ele diversas vezes. Aí eu fui atrás da nota completa. E quem é que divulga a nota completa? A Globo. André Sadi. Comissão Americana que investiga ataque ao Capitólio. Convida grupo que investiga ataques do dia 8 para a agenda nos Estados Unidos. Para discutir democracia, né? O encontro com o tema Trocas de Experiências na Defesa e no Fortalecimento da Democracia está previsto para o dia 2 de maio. O convite feito pelo deputado James Raskin quer se reunir para uma discussão de defesa da democracia baseada na experiência das comissões parlamentares que investigam os ataques nos Estados Unidos e Brasil em 2023. Não tem ninguém de direita, só petista e esquerdista. Só petista e esquerdista. Aí a esquerda estava reclamando que os parlamentares de direita foram nos Estados Unidos, foram agora em Bruxelas, para pontuar o que está acontecendo no Brasil e as violações à liberdade de expressão. Aí não pode. Mas eles ir lá fazer parceriazinha, né? Aí, porque é pela democracia. Ai, ai. Além da reunião com o Raskin, olha isso. E membros do comitê que investiga o 6 de janeiro, a agenda prevê reuniões com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos do OEA, ok? E com o Departamento de Estado. Como é que é? Com o Departamento de Estado? Com o Departamento de Estado? Sério? É basicamente falar com a Casa Branca, né? Pra quê? Qual o plano? Se o Biden ficar na presidência, vai armar o que contra a direita? Ver o que pode fazer pra tentar ajudar? Rapaz, é bem complicado isso aqui, viu? Com o Departamento de Estado. Então, assim, como é que a esquerda brasileira quer reclamar de viagem de deputado de direita? Fica até quieto. Mas vamos continuar. Aqui as coisas começam a ficar meio estranhas. Mas vai ficar mais estranho ainda, né? Quando a gente começar a ver a questão do Lira. 5 horas da manhã de hoje, eu abri a conta do Paulo Capelli. Eu falei com o Gadelha, que também teve nota lá. Elon Musk prevê sanções dos Estados Unidos ao Brasil por conta de Lula e do ministro. Eu falei, o quê? Mas essa confusão tá escalando. Em conversa com aliados brasileiros, o que eu achei meio estranho, o empresário Elon Musk disse acreditar que os Estados Unidos poderão impor sanções políticas e econômicas ao Brasil no futuro próximo. Isso óbvio. Num cenário em que Biden não se reeleja. No cenário com Trump. Eu não torço para o Brasil sofrer nenhum tipo de sanção, porque vai prejudicar a economia, vai prejudicar a vida da população. Mas que a coisa está escalando, a coisa está escalando. A coisa está escalando. Todo dia uma confusão nova. E em contrapartida, do meu jeito que de lá, ponto uma coisa aqui, ponto uma coisa acolá,
As medidas judiciais no Brasil também estão caminhando. O ministro autoriza interrogatório de representantes do X no Brasil. De acordo com a decisão, eles devem ser ouvidos para esclarecer se Elon Musk, dono da plataforma, detém atribuição, segundo o estatuto da empresa, para, ponte sua, né, vontade própria, determinar a publicação de postagens na rede referida e se o fez efetivamente com relação a perfis vedados por determinação judicial brasileira em vigor. Devem ser questionados também sobre a eventual iniciativa da empresa em reverter bloqueio de perfis suspensos por ordem judicial. Então, a turma aí deve ir para cima nos próximos dias. Aí, início do de ontem, vem a bela Megali. Musk, Brasão e embate Lira versus Padilha. O que Lula falou com os ministros da corte? Óbvio que tem aí, né, um desgaste no ar, tanto pro Lula quanto pro judiciário, diante de tudo que tá acontecendo. A turma se uniu, bateu um papo. E aí começou, saíram várias notas da imprensa aí, cada uma trazendo, complementando, trazendo um tiquinho mais de informação. E eu quero mostrar algumas coisas que já estão na mesa, o que a Colombo falou. Não, assim, eu tô falando, não quero me empolgar, porque o Brasil não cansa também, né, de nos deixar chateado. Mas, vejam só, como informou o Globo, Lula deixou claro que pretendia fazer um gesto ao tribunal, em especial após as críticas proferidas pelo Elon Musk. Nesse evento, tava o ministro, Zanin, Flávio Dino, né, o Gilmar Mendes, né, quem fez o jantar, tava o Messias, tava o Lewandowski, mas não estava o presidente da corte. Eu não coloquei aqui a notícia, mas o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ontem, ele, óbvio de notícia, ele reclamou da decisão que afastou, né, a turma lá, né, da Gabriela Hart, etc, tudo mais, o pessoal da Lava Jato. E quando você vê quem tomou a decisão, quem tinha capitaneado a decisão, né, ela, acho que é uma pessoa que meio que tem alinhamento com essa ala. E no início de ontem, no dia de ontem, eu também não trouxe essa matéria aqui. A turma da Folha de São Paulo, eu tô até na dúvida se foi a Mônica Bergamo, mas a turma da Folha de São Paulo trouxe uma nota falando que tá começando a ter um clima meio ruim entre o ministro Luiz Roberto Barroso e a ala mais democrática da corte. Né? Vamos chamar essa ala aqui mais democrática. Você vê que o negócio tá começando a ficar confuso no Brasil. Aí a Bela Megali segue relatando que no jantar, Lula disse que sempre que tiver oportunidade vai sair em defesa do tribunal, o que acho que ninguém duvida e que acho que tá bem claro que meio que virou uma coisa só. Né, o executivo judiciário. Ao falar do legislativo, Lula desabafou sobre as dificuldades que a crise entre o Lira e o Padilha traz para o governo, segundo o relato dos magistrados. Então, assim, a turma tá reclamando pro Lula, Lula, nos ajude com Elon Musk. E o Lula diz, me ajudem com Lira. Deve chegar no meio termo aí. Outro tema foi a votação da Câmara, que manteve a prisão do Brasão. A crítica feita por todos foi de que a votação se revelou muito apertada diante de um tema grave como o ocorrido. O plenário da Casa manteve a prisão do parlamentar por 277 a 129 votos. Foram 28 abstenções, eram necessários 257 votos. Quase não passou. Aí a Folha de São Paulo também comenta sobre o jantar, uma nota da Cádia Seabra. Supremo se vê sob ataque e ministros recorrem a Lula por apoio. Quem poderia imaginar? O aumento do clima de satisfação no Congresso com a atuação do Supremo foi um dos principais assuntos do jantar. Então, além do Lula reclamar das dificuldades com Lira, também tem uma rusga crescente entre legislativo e judiciário. Segundo relatos colhidos pela Folha, o tom da conversa foi de preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com a constatação de falta de ação por parte de políticos mais alinhados para blindagem do tribunal. A percepção de que o clima vem se deteriorando em relação à corte se acentuou
depois da confusão do Elon Musk. No jantar, os ministros pediram ao Lula maior empenho do governo em defesa da democracia, da própria corte, né? Eu gosto disso, né? Lula defende a democracia. Eles são representantes máximos da democracia brasileira, explicitando a visão de que a corte está sob ataque. E sabe o que eu acho pior disso daqui? É que, rapaz, nesse momento, de coração, eu acho que se eu tivesse na posição de defesa da corte, eu não pediria ajuda ao Lula. Porque eu acho que se você fala assim, Lula, eu acho que se o Lula entra em campo e pede, né, e defende, eu acho que piora. Porque eu não acho que a imagem do Lula, ela é boa. Eu acho que a imagem do Lula está cada vez pior. Eu não acho que eu sou não é que eu acho, né? As notícias me levam a crer sobre isso. Tanto nessa questão de liberdade, muita gente reclamando, muita gente criticando, muita gente que não tá na bolha bolsonarista, tem humorista reclamando, tem jornalista reclamando, tem influenciador digital, sobre outros assuntos, gente da área do entretenimento reclamando sobre o que está acontecendo, então tem um desgaste. A população vem piorando a sua avaliação do governo, as pesquisas mostram isso, a economia está dando errado, a saúde está dando errado, a infraestrutura não sai do papel, insegurança pública só faz aumentar. Então eu não queria o apoio do Lula. Vocês querem? Eu acho que vocês vão se arrepender, mas tudo bem. Eu acho que o Lula vai acabar por deteriorar ainda mais essa confusão. Segundo os participantes, a avaliação foi de que a corte vinha assumindo um protagonismo contra iniciativas antidemocráticas e por isso é alvejado pela direita. Eu também não acho que seja por aí, né? Mas tudo bem. O que eu acho não importa. Um dos diagnósticos foi a falta de um coro governista em defesa de propostas encampadas pelos ministros, como a questão da regulação das redes. Mas então, mais uma vez, o PT é conhecido por ser perseguidor, inquisidor e querer censurar as pessoas. Então, se o PT concorda, eu acho que a coisa piora. Mas tudo bem. Bem, entre integrantes do Centrão, há uma lista de episódios que provocaram aumento da insatisfação com a corte. Busca e apreensões autorizadas contra parlamentares, manutenção de sigilo em diversos casos relatados pelo ministro, a prisão do Brazão, segundo dizem esses deputados, sem existência de um flagrante. Os participantes do jantar também listaram medidas do Congresso que acabam por exigir uma resposta do Judiciário e elevam a tensão entre os poderes. Entre os exemplos citados estão o marco temporal. Mas o marco temporal não cabe ao Congresso decidir, o Legislativo decidir, então é porque vocês não querem aceitar. Talvez seja esse o problema, né? O projeto que acaba com as saídas temporárias de presos, a mesma coisa, né? Acho que o Congresso é livre para propor. E a proposta para criminalização, né, das coisas ruins. Este na contramão da tendência de descriminalização para uso pessoal na avaliação da corte. Menos de 24 horas depois desse jantar, o Senado aprovou nesta terça, em primeiro e segundo turnos, a proposta que coloca na Constituição a criminalização de porte e posse, né, de coisinhas em relação ao julgamento da corte. Não dá para falar que essa votação no Senado ela não tem ligação com o que está acontecendo no Brasil. É óbvio que é uma resposta. Aí a Vera Rosa, do Estadão, você viu, Globo traz um pedacinho da história, a Globo complementa e o Estadão vem para, sei lá, botar cobertura e trazer mais informações agora já olhando para 2025, 2026 também. O Alcolumbre, que eu disse para vocês. E olha que ainda nem falamos do Lira propriamente dito. Escalada de atritos entre Supremo e Congresso preocupa Lula e Alcolumbre manda recado a ministros. E eu acho que, sei lá, eu acho que vocês vão torcer para o Alcolumbre estar certo. O aumento dos atritos, né, preocupa o Palácio e a própria Corte. O foco da atenção agora está no Senado e nas disputas que virão. Por quê? Favorito para comandar o Salão Azul, né, o Senado, a partir de fevereiro do ano que vem, Davi Alcolumbre já mandou um recado aos magistrados. Avisou que se o Supremo não der um passo atrás,
A situação pode chegar até mesmo a uma coisa que eles não querem. Eu acho que o Estadão está sendo muito antidemocrático nisso daí. Nem vou falar o que é. Você pode ler. Na noite desta terça, por exemplo, em mais um sinal de enfrentamento, o Senado aprovou em 2 turnos a PEC, que criminaliza qualquer quantia. A escala de ataques foi o prato principal do jantar desta segunda entre Lula, Michel Gilmar, o outro, Zanin, o Dino. Lula chegou junto do Lewandowski e do Messias. A preocupação do Lula neste momento não é apenas com sua reeleição, mas com o fortalecimento da direita no Senado a partir de 2026, quando haverá renovação de 54 das 81 cadeiras. Detalhe: é o Senado, não a Câmara, que tem a prerrogativa de dar início a algum processo mais contundente contra o Poder Judiciário. Além disso, pode causar muito constrangimento à corte, convocando magistrados para depoimentos. Pesquisas indicam que, apesar de todas as denúncias que pesam contra Bolsonaro, ele tem potencial para eleger um número expressivo de senadores. E a maior parte da bancada de Bolsonaro, dos senadores bolsonaristas no Senado, eles foram eleitos agora em 2022, né? Eles nem disputam. É 8 anos. Eles vão continuar onde estão. Eles vão continuar onde estão. Então, quem mais corre o risco de perder base no Senado é o Lula. Se aliados de Bolsonaro fizerem maioria, segundo a Vera Rosa, do Estadão, o judiciário estará em maus lençóis. Lula, por sua vez, teme que o acirramento dos ânimos deixe o país ingovernável. É por isso que ele tem orientado o PT a sacrificar candidatos próprios nas eleições municipais deste ano em nome de alianças para aumentar a bancada de senadores em 2026. Olhem a importância das eleições deste ano e olhem como estamos diante de uma grande oportunidade. Grande oportunidade. Não estou nem falando questão judiciária, estou falando de oportunidade mesmo, porque o PT tem um desgaste gigantesco, o PT é autofágico, a esquerda ela é muito intolerante, ela está governando o Brasil, está no poder, a população está vendo tudo de ruim que está acontecendo. E aí eu quero puxar uma coisa que eu falo para vocês, é que às vezes, foi aquele exemplo que eu dei, né, da dor nas costas, que era o dedo do pé. Às vezes, para você conseguir avançar em um tema que ele é importante, por exemplo, liberdade de expressão, às vezes precisa aprovar um projeto de lei, ou qualquer coisa que seja, que hoje você não tem maioria, por exemplo, no Senado, não é ir para cima de ninguém, mas aprovar um projeto, uma lei, uma discussão, qualquer coisa. Ou então para de infraestrutura. Às vezes, a situação não passa para bater de frente com algum outro poder, mas passa por uma questão eleitoral, que passa por você conseguir votos que dependem, né, de propostas, discurso, engajamento e diversas coisas. Por isso que eu estou martelando muito a ideia que nós precisamos ampliar o leque de discussão, de ideias, amadurecer a direita para ela ficar cada vez mais propositiva, que é realmente para trazer soluções para o Brasil. Trazer soluções. Falaram que ia acabar tudo quando o Biden ganhou. Tudo não acabou. Falaram que ia acabar tudo, Lula. Não acabou. A gente tá aqui até hoje, já tá olhando para agora esse ano, né? Eleição 2024, 2026, já estamos de novo. Estamos no meio da confusão. Então, às vezes, a gente não pode ficar só preocupado com o que está acontecendo no hoje. Hoje, mas sempre, né, olhando para o horizonte, tentando cada vez mais nos aprimorar, né? E a direita tem tudo que é necessário para andar para frente. Tudo. Se a coisa tá meio complicada, dentro do desgaste, tudo que rolou na mídia nos últimos dias, todas aquelas notas reclamando, os mais diversos editoriais, inclusive, que são em nome dos jornais, o Lula resolveu brigar com o Lira. E eu acho que isso não dá muito certo. Porque o Lira se mostra um cara meio rancoroso e vingativo. Você viu. Governo demite primo de Lira, do INCRA, gera novo atrito e ministro age para tentar conter desgaste. Ministro dá vitória dupla ao MST e impõe critérios para Lira sugerir novo nome para o INCRA. Isso aqui foi o que o governo fez.
Dá que eu te dou outra. Em meio, abril vermelho, Lira pauta a urgência de projetos contra invasões de terra. Pautou e Câmara acelera, sob protesto do governo, projeto que pune invasores de propriedades rurais. Plenária aprovou o requerimento de urgência para a tramitação da proposta. Só aí, governo lá, vamos responder. Tirou meu primo? Vamos para cima do MST. Vamos para cima do MST. Só que não parou por aí. A confusão mesmo reside em outras áreas. Segundo a Rosiane Kennedy e Augusto Tenório, Lira vai abrir até 5 CPIs na Câmara após embate com o governo Lula. E talvez tenha até relação, né, com o caso de Elon Musk, liberdade de expressão. Está dizendo ali que o Lira vai abrir até 5 CPIs e busca um entendimento para priorizar a ordem de instalação. Ele avisou a decisão na reunião de colégio de líderes nessa terça. Há na Câmara, no momento, 8 pedidos de instalação de CPIs. A dúvida é se haverá obrigatoriedade de seguir a ordem das datas que os pedidos foram protocolados ou se é possível furar a fila. O gesto escala ainda mais a tensão nas relações entre o Lira e o Lula. Um dos pedidos de CPI... Confusão. Um dos pedidos de CPI pede investigação sobre abuso de autoridade e atos de censura por parte de setores do Poder Judiciário. Você deve imaginar, né? Confusão. Muita confusão. A abertura desta comissão mostraria um gesto de Lira aos pares que pressionam por um freio aos poderes do Judiciário. Se até o momento a gente não teve nada palpável, assim, mais concreto desde as denúncias, talvez, podemos saber, talvez até hoje, na reunião, ou amanhã, ou depois, que a confusão, alguma coisa vai ter a nível de legislativo. A área de segurança pública, que é calcanhar de Aquiles do governo Lula, também tem CPI na lista, mais de uma. O pedido para apurar as denúncias do crime organizado, sua relação com o crescimento do número de violência no Brasil todo, né? É motivo de preocupação no governo, principalmente depois da fuga inédita no presídio federal ocorrida este ano. Aí a Globo vem com mais informações também sobre essa reunião. Do mesmo jeito que teve o jantar Lula com a turma, teve a reunião da turma do Legislativo. De um lado, o Legislativo, do outro, o Executivo com o Judiciário. São os dois lados da moeda, né? Os dois lados da confusão que tem no Brasil hoje. De um lado você tem o Legislativo e do outro, Executivo com o Judiciário. Após embate com Padilha, Lira reage, anuncia a líderes da Câmara que vai destravar demandas da oposição. O Lira fez a reunião, disse que vai destravar. Entre as medidas estão a criação de 5 CPIs e, além das CPIs, e eu acho que vai nessa mesma linha de questão do Judiciário, um grupo de trabalho para elaborar uma proposta de reação contra operações judiciais visando deputados. Além disso, Lira também afirmou que deve acontecer uma audiência pública no plenário da Câmara. Olha só, não é uma audiênciazinha numa comissão, na salinha lá, com os ar-condicionados mofados. Não, no plenário, salão verde. Gosto pomposo. Uma audiência com o Verdivaldo e o Schellenberger para falar do Twitter Files. Debater o papel das redes sociais. Esse aqui, gente, olha só. Uma coisa é a audiência. Eu nem sei quem presidiu a audiência, mas algum deputado de direita. Numa salinha, lá no canto. Outra coisa é a audiência pública. Que tá mesa, diretora da Câmara, todo mundo lá, plenário cheio. Aí não tem como a imprensa abafar. Numa situação como essa, não tem como a imprensa abafar. Então você tá pegando o assunto e você tá jogando ele lá em cima. Pra valer. O que vai sair disso? Eu não sei. Eu sei que a turma tá meio chateada, né? O clima tá meio tenso. Quem confirma essa história aí dessa audiência no plenário é o Gustavo Zucchi, que escreve na coluna do Igor Gadelha. Lira, que é a sessão com jornalistas que acusa, né? O judiciário, né, em briga aí com o Twitter.
Lira avisou lideranças que pretende realizar uma sessão no plenário da casa para debater a situação no Twitter e as liberdades parlamentares nas redes sociais. Segundo líderes, Lira deve acatar um requerimento do deputado Mendonça Filho, que propõe a realização de sessão no plenário para discutir a liberdade de expressão e imunidade constitucional de parlamentares nas redes. Está pintando no ar as primeiras ações mais concretas desde que surgiram as denúncias do Elon Musk. Estão pintando no ar. Ontem, você está vendo aí 2 blocos se formando em eventos muito similares. Um foi reunião, outro foi reunião com um jantar. De um lado, legislativo, que está insatisfeito com o outro lado. Do outro lado, judiciário e executivo, cada vez mais parecidos um com o outro, insatisfeito com o legislativo. Muita confusão. E o Lula resolveu brigar com o Lira, né? Como eu tô triste. Eu aguardo a cena dos próximos capítulos. Vamos ver como é que vai ser, né? E 2025 também não vai ter o Pacheco. Não teremos o Rodrigo Pacheco. 2026. Nossa. Brasil é demais. Só que não terminou. Não terminou e eu deixei o pior pro fim. Desde já, quero deixar claro, eu acho esse texto um absurdo. Eu acho ele extremamente antidemocrático. Eu acho que é um ataque às instituições. Eu achei um absurdo a Folha de São Paulo ter dado espaço para o Luciano de Castro. Eu só quero mostrar o que ele disse porque eu acho que ele foi muito infeliz, né, nos seus comentários. Ele fala, Musk versus o ministro, o certo e o estratégico. Apoiar a investigação contra o ministro deveria ser unanimidade da imprensa. Eu já falei, pô, mas peraí, que maluquice é essa? Aí depois eu fui olhar, né? Ele tá me construindo um texto numa visão muito, talvez, utilitarista, né? Porque ele é um cara especialista em teoria dos jogos e economia política. Então, ele tá pensando em vencer e vencer. Ele só quer saber vencer. Ele não tá muito preocupado com a democracia. Então, eu desaprovo o texto aí da Folha de São Paulo, muito antidemocrático. Fala o seguinte, que diante da acusação que Elon Musk fez, os formadores de opinião têm de escolher de que lado ficar e quem defender. Muitos jornalistas estão apostando na defesa da democracia. Mas esta parece ser uma posição moral e estrategicamente equivocada, como o argumento a seguir. Partamos da premissa que há fortes indícios de excesso por partes do ministro. Apenas para citar um exemplo, a Constituição veda toda e qualquer censura, né, artigo 220, mas mandaram suspender dezenas de perfis em redes sociais, como esta Folha de São Paulo noticiou. Há vários outros sinais de excessos, cuja existência ninguém razoável nega. Partindo dessa observação, as acusações são, no mínimo, bastante plausíveis. Admitir essa plausibilidade é suficiente para o nosso argumento. Se houve excessos autoritários, estes devem ser corrigidos. Para que se mantenha saudável, uma democracia precisa coibir autoritarismos ilegais. Apenas sociedades em estado de degeneração são incapazes de corrigir os excessos de quem exerce uma função pública. Em suma, houve excessos, há que corrigi-los. Ponto. A única postura defensável diante das denúncias é cobrar que se investigue seriamente, punindo-as exemplarmente se comprovadas. Eu acho que não tem que investigar nada. Para mim é uma grande cortina de fumaça, são ataques à soberania nacional. Eu quero só saber como é que vai terminar, porque eu estou interessado na informação, né? Eu quero ver, eu vou acompanhar, mostrar para vocês. Nós para quê? Trazer os fatos. Mas estou achando que a Folha de São Paulo está muito antidemocrática. Para exigir essa apuração, é absolutamente irrelevante quem fez. É absolutamente irrelevante quem fez a denúncia. Ou seja, não importa quem fez a denúncia. Por acaso, deixamos de investigar o mandante de um crime porque foi o criminoso que denunciou? Desqualificar as acusações do Musk porque ele seria mimado, bilionário ou estrangeiro não é razoável. Se há denúncias plausíveis, a única postura moralmente defensável é cobrar uma apuração séria.
No entanto, argumentos baseados na ética e na moral parecem não ter mais qualquer relevância num país em que apenas o fla-flu político importa. De fato, se nada acontecer, o jornalista que cobra a investigação não terá prejudicado em nada o status quo, mas terá ganho credibilidade e respeito perante a opinião pública. Então, falando o seguinte, ó, cara, se nada acontecer, se não tiver na investigação, o jornalista vai ganhar credibilidade na visão dele. Porque, né, ele vai poder se apresentar como independente e confiável, o que é uma significativa vantagem para o intelectual público, né? Falando, ó, eu cobrei a investigação, não tem, mas eu cobrei. Sou independente, não vou com a manada. Eu faço parte da manada, eu acho que o Brasil tá bem. Eu acho que o Brasil tá bem. Eu acho. A democracia plena não é relativa, como Lula disse. Democracia plena o Brasil. Por outro lado, se o desenrolar dos fatos levar à queda do ministro, aquele... Que absurdo, rapaz. Como é que o cara supõe uma coisa dessa? Absurdo. Esse texto devia estar fora do ar já. Estou mostrando para mostrar para os absurdos que a imprensa vem comentando sobre o Poder Judiciário. Se levar a queda, é um louco. Aqueles que tiverem definido a investigação aparecerão como líderes de uma elite esclarecida e despontarão como defensores de instituições sólidas fundadas a fundamento de uma nação próspera. Em outras palavras, defender uma apuração séria das denúncias não é apenas a única postura moralmente correta, mas também é o que pesquisadores de teoria dos jogos chamam de estratégia dominante. É a melhor opção em qualquer caso. Diante de conclusão tão forte, cabe perguntar: o que poderia levar um jornalista a se opor a tal diligência, né? Se opor a investigar? Talvez me falte imaginação, mas só consigo pensar em duas razões. Primeiro, recompensas diretas ou medo de represálias futuras. Eu desconheço qualquer jornalista no Brasil que haja visando recompensas. Não existe isso. Todos são íntegros, principalmente os da Rede Globo. Ninguém age esperando nada em troca. Não existe classe mais humilde, né, mais desapegada e que mais defende a democracia do que o jornalista. Então, não é por recompensa. E medo de represália jamais. Porque os jornalistas se colocaram de pé, enfrentaram o autoritarismo e o golpismo de Bolsonaro. Então, eles não têm medo de represálias. Eles não têm. Não é isso. Não é isso. Eu não sei porquê. Eu acho que a turma tá contra porque sabe que tá tudo de boa. O Brasil está na democracia plena. Qualquer uma dessas hipóteses favorece a narrativa bolsonarista. E óbvio que tá errado. Os bolsonaristas sempre estão errados, os bolsonaristas. Na primeira, são os meios de comunicação servindo a outros interesses que não a verdade. Brasil. A imprensa servindo a interesses e não a verdade? Esse cara tá louco. Tá louco. Tá louco. Olha a Rede Globo. O bastião da verdade universal. Na segunda é a confissão que não existe mais democracia, uma vez que tais represálias só acontecem no regime de exceção. A quem interessa sinalizar qualquer das alternativas? A ninguém. E é por isso que o apoio a uma investigação séria deveria se tornar unanimidade na mídia. Discordo completamente, mas só para mostrar para vocês como anda, né, o clima na imprensa. Tô surpreso que a Folha de São Paulo abriu espaço para uma matéria maluca dessa, sem pé nem cabeça. Meu Deus do céu. Não quero nem mais ficar falando sobre isso. Indo agora aqui para as questões econômicas, que ainda vai dar tempo de comentar umas besteirinhas. Acho que só esse tópico. Haddad foi viajar, tá lá em Washington, a gente comentou até no vídeo ontem, né? Mostrou que a gente avisou que ele tava indo. No governo anterior, o dólar bateu R$6. Com fica em casa, com diversas coisas, realmente, né, Haddad? Mas é a desculpa do Haddad. Haddad, vocês fracassaram. Ah, mas o governo anterior bateu 6. Por que o Haddad não consegue dar uma resposta com soluções? O cara é ministro. Sabe, o cara é ministro, ele não depende de ninguém. A política econômica do governo vem das mãos dele. Irmão, fala o que tu vai fazer. Fala como é que resolve. Para de colocar a culpa em Bolsonaro. Para Haddad, a alta do dólar no Brasil também decorre em parte de uma turbulência causada pela divulgação de uma nova previsão para a meta fiscal. É preciso explicar melhor. Não acho que é preciso explicar melhor. Eu acho que é preciso um projeto econômico de verdade para o Brasil, que não tem.
Aí o Haddad que gosta de colocar culpa em Bolsonaro, né? Ah, o governo foi pior. Globo. Real tem um dos piores desempenhos entre as moedas emergentes nesta terça. Se todas as moedas tivessem caído, mas o real tivesse caído menos do que as outras, a gente entende, né? Pô, beleza, desvalorizou em relação ao dólar, mas está se valorizando em relação a outras moedas. Não. O Brasil tem um dos piores desempenhos. Dólar dispara após falas de Haddad. O que esperar nos próximos dias? Né? O que esperar, eu adianto. Ouvi do Haddad que a culpa é de Bolsonaro. Aí, já prevendo que o PT vai fazer isso, eu trouxe duas notas aqui. A primeira, de 2022. O real é a segunda moeda que mais se valoriza. Aí, na época, dizia que a maior desvalorização é do peso argentino. Na época, o real era uma das melhores e o peso argentino era pior. Aí, agora, em 2024, o real supera peso argentino em desvalorização. Ou seja, agora o real tá pior que o peso argentino. Antes o real valorizava. Agora o real cai mais que o peso argentino. Governo Bolsonaro, governo Lula. Porém, vocês têm que lembrar, né? Bolsonaro falava palavrões. Bolsonaro, você prefere um cara que fala palavrão? Eu prefiro um democrata. Esse, gente, é o preço da democracia. Você acha que a democracia é barata? Vocês acham que a democracia, gente, é cara? Este é o preço da democracia, meu Deus. Vamos fazer uma piada, vamos dar risada, porque é caótico. A situação é tão triste que nem a Miriam Leitão conseguiu achar um jeito de passar pano. Ela tentou, assim, ó. Ah, mudança da meta é derrota pro Haddad. Gente de pressão por gastos e dificuldade, negociação com o Congresso, a opção foi por meta crível. Né? O Haddad tá tentando, né? Dólar hoje é exagero, mas o cenário piorou, né? O dólar tá exagerado, né? Tá muito alto, né? Tá assim, além da expectativa. O pessoal também não é pra estar nesse preço, né? Vai baixar. Tá exagerado. Espera um pouquinho que tu vai ver que o dólar vai cair de novo. Mas mesmo assim, um cenário deu uma piorada, né? Mesmo assim, não dá pra negar que o Brasil tá marchando pro abismo. Mudança de meta, crise no Oriente e juros americanos criam um ambiente negativo no país, né? Tá bem negativo. Tá bem negativo. Bem negativo. Eu sinto às vezes que, assim, eu sinto não. Eu tô convicto que o governo acabou. Não vai mais pra lugar nenhum. A minha dúvida, assim, é acabou mesmo. Eu acho que, assim, o acabou mesmo. Quem tá com controle, é assim, ó, eu vou desligar, vou desligar. Desliga o governo, é a Globo. O controle tá na mão da Globo. A Globo falou assim, vou desligar, acabou. Aí acabou que não tem mais o que fazer. Aí o Haddad tá onde, né? Caos. O Brasil sem soluções. E tá lá o Haddad em Washington. Em agenda bilateral, com Ilan Goldjafin, presidente do BED, num evento sobre finanças sustentáveis no Wilson Center. Basicamente um puxadinho do governo americano, né? Uma ONG que no passado a esquerda denunciava. Uma ONG que sempre atua contra nações para desestabilizar países. E lá tá o Haddad. Eu falei, mas rapaz, o que tá acontecendo com essa esquerda? Que num dia era ruim, agora é bom? Não tô entendendo. Brasil e os Estados Unidos devem se dedicar à parceria estratégica renovada e nosso plano de transformação ecológica pode impulsionar o desenvolvimento sustentável e a integração do continente americano aliado à nossa reforma tributária. Que papo chato. É o tempo todo. O cara vai para repetir as mesmas platitudes. Não, o Brasil tem muita oportunidade agora na descarbonização. O Brasil tá indo pro buraco. E a única coisa que o governo Lula sabe falar é de agenda verde e agenda SG. Aí, enquanto a Haddad aí tenta jogar pra torcida e fingir que tá tudo bem lá nos Estados Unidos, Financial Times, que tava 100% alinhada ao Lula, Brasil busca enfraquecer metas fiscais estabelecidas há apenas um ano.
Eu fui dar uma lida, né, pra ver como é a nota. Não, eu falei, não, ele deve estar aqui só meio que relatando o que aconteceu. Gente, o Financial Times é uma revista que é lida, né, pelos investidores internacionais, os grandes nomes. É aquela revista que pauta o mercado, às vezes, consegue criar confusões. No subtítulo já diz, ó, a administração esquerdista de Lula quer maior flexibilidade nas metas de superávit orçamentário. Aí eu fui dar uma lida, né? 4 parágrafos. É mais uma demonstração de que este não é um governo disposto a garantir estabilização da dívida pública. Há um consenso no mercado de que o governo é um desperdício. Como é essa história aí, rapaz? Peraí, é um consenso? Consenso? O mercado? Mas você não estava pelo Lula? Então, já dá pra bater o martelo agora? Bateu o martelo. Hoje, dia 17 de abril, é oficial, o mercado desembarcou de vez. Não tem mais apoio. Até o Arminio Fraga tava reclamando aí, né? Que virou o governo Dilma. O real brasileiro caiu para seu nível mais baixo em relação ao dólar americano em mais de um ano, né? Sendo negociado a 5,27. Os investidores têm manifestado preocupações crescentes sobre a abordagem econômica do Brasil sob Lula. Alguns veem sinais de alerta de que poderá haver uma repetição dos erros que mancharam o período anterior do governo do PT, que culminou numa crise fiscal que contribuiu para a pior recessão registrada no país. Rapaz, isso é muito grave. 15 meses incompletos, né? Não, peraí. 15 meses completos. 16 meses incompletos de governo. E a turma já tá apostando que podemos entrar na maior recessão. Os erros que nos levaram à maior recessão da história. Rapaz, Lula, liga pra teus amigos aí, porque a Financial Times tava fechada com o senhor, viu? Painho, o clima tá piorando, viu? O clima pro Lula tá bom, não. Aí vem o Globo. Eu tô achando estranho essas matérias da Globo. Com mudança no arcabouço, o país levará 10 anos para voltar ao patamar atual de dívida PIB. Gente, olha só. Olha só. Vê se eu tô muito louco. A Globo que a gente conhece, do William Bonner celebrando a posse do Lula, que é o céu em Brasília está mais azul. Lembra dessa? O céu tá mais bonito, né? Falou que o céu tá mais bonito que o normal. Você deve lembrar do William Bonner falando isso. Essa mesma Globo, lá de janeiro, ela iria se restringir a falar, olha, a meta mudou. Ponto. Ela não ia ficar fazendo muita análise. Você colocar numa manchete informação suficiente para gerar desgaste ao governo, eu acho que a Globo não faria isso. Só de ler a manchete você tá falando, olha a confusão. A Globo tá te dizendo na manchete que o que o Lula acabou de fazer vai colocar o Brasil de joelhos por 10 anos. Parece que é uma medida bem complicada, né? Falei, rapaz, qual a necessidade de uma nota como essa? Parece que o clima pro Lula tá piorando muito. Tô sem reconhecer a Rede Globo. O governo promete que a dívida bruta será de 76,6% em 2024, vai atingir o pico 79,7% em 27, para só então se estabilizar e começar a cair em 2028. Essa queda seria gradual, lenta, até chegar a 74,5% em 2034. Ainda assim, um número próximo de 2023, ou seja, nem ia estar tão baixo quanto no passado, que já aumentou. Ou seja, com as mudanças, será necessário mais de uma década para o país retomar o patamar da relação dívida-PIB registrada no ano passado, que já subiu. Você vê ali, né? A dívida bruta do governo geral subiu 1 trilhão nos primeiros 14 meses, atingiu 8,3 trilhões em fevereiro. Bolsonaro entregou a relação dívida-PIB em 71,7. Pra gente voltar pra era Bolsonaro, ó, se em 10 anos a gente não volta nem pra 2023, quantos anos vai levar pra gente voltar na era Bolsonaro? 15 anos? Você consegue entender que a gente tá falando que o governo Lula Cara, o governo Lula conseguiu colocar o Brasil 15 anos no passado. Uma gestão jogou o país 15 anos pra trás. Pra trás. A gente tava num governo que entregou a relação dívida-PIB menor
do que recebeu. Ou seja, a gente estava na direção para reduzir a dívida nacional. Reduzir a dívida. Reduzir a dívida. O governo Lula retrocedeu 15 anos. De janeiro de 23 a fevereiro de 24, o percentual foi a 75,6 sob a gestão petista. Significa um aumento de 3,9 pontos percentuais. Ele tá aqui, ó. Sabe, Bolsonaro pegou aqui uns 70 e... Acima, na verdade, Bolsonaro pegou menos aqui, né? Mas deve estar aqui uns 75. Pegou com 71,7. E o Lula já subiu para 75,6. E olha que a dívida no governo chegou a subir muito, que é a questão do fica em casa, etc, né? 87,7% do PIB, mas o que importa é assim, ó, na hora que saiu, deu tchau, o número tá aí, né? Briga com os números. Briguem com os números. Ó, dezembro de 2018, 75,3. Pronto, foi o que o Bolsonaro pegou, né? Quero pegar janeiro de 2019. Bolsonaro pegou com 75, entregou com 71. E o Lula já quebrou o Brasil. Lula já quebrou o Brasil. Minha Nossa Senhora. Eu vou deixar pra comentar no outro dia. Tem uns assuntos aí que é pra mostrar que na situação caótica o governo não tem soluções. Mas por eu ficar por aqui, pra não ficar com os vídeos muito grandes, porque ia ser muito mais do que 10 minutos. A observar os próximos episódios no Brasil, essa relação entre os três poderes. A confusão tá instalada, não tenho o que negar. Quero ver o que o Lira realmente vai fazer, vai colocar em campo. Quero ver aí o projeto que o Felipe Barros vai apresentar. Quero ver se vai ter essa audiência pública, né? Enfim, as medidas do Lira. A gente deve voltar a comentar a economia, vai voltar no noticiário, né? O Lula conseguiu um fato aí incrível, rapaz, nesses últimos dias. É isso, gente. Se gostou do meu trabalho, quiser dar um pouquinho mais, pode estar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com/br, onde registramos, né, toda a história do Brasil, todas essas confusões, para a gente conseguir compreender de verdade o que foi a era Lula 3.0. Eu fico por aqui, compartilhe esse vídeo. Não se empolgue, vamos observar. Eu sei que tem algumas notícias que são animadoras, mas não se empolgue. O Brasil não cansa de nos decepcionar às vezes, mas então não se empolgue. Vamos observar com calma o que realmente vai rolar. Mas não dá pra negar que algumas notícias são bem animadoras, né? E é isso. Te vejo amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!